Nesse episódio 3 que vamos começar agora aqui, nós temos as notícias de hoje, do dia 23 de julho. Né? Então nós temos aqui, olha, uma questão ética novamente. Né? Nós estamos diante de um basicamente um genocídio mesmo. Né? Olha só, mais de 100 agências humanitárias estão avisando, né, sobre as condições desesperadoras. Né? E nos 4 meses anteriores nós tivemos 111 palestinos que morreram por fome provocada pelo bloqueio do atual governo de Israel. Né? Então, olha lá, nós temos, né, nos 21 meses foram 81 crianças que morreram de fome. Parece pouco, mas não é não, hein? Olha só. É, São mais de 100 mil pessoas numa área tão pequena como aquela, que é a faixa de Gaza, crianças e mulheres, na última contagem, eu não sei como eles fazem essa contagem, mas considerando que seja verdadeiro, é, com fome, né, morrendo de fome. Hoje, temos o primeiro óbito aí, de hoje, né, desse senhor que estava há 3 meses passando fome pelo bloqueio feito por Israel. Né? Nós vamos ver mais para frente aqui que são parlamentares atuais do governo de Israel que começam a defender a instrumentalização da fome como meio para obter informações. Né? Existem outras maneiras de se obter informação militar privilegiada do que ficar apertando toda a população que está restringida dentro da faixa de Gaza, com bloqueios também não podem sair. Né? Estamos aí, ó, diante dessa horripilância. Né? Esse motorista de ambulância já está 2 dias sem comer. Você imagina você tentar dirigir durante com 2 dias sem comer nada. Né? E a água que eles estão pegando aí também não. Provavelmente é uma água muito, né, vamos dizer assim, né, se não considerar os caminhões-pipas, as outras águas não vai dar para tomar. Então ali, ó, né, ele está dizendo, mas a gente nota, infelizmente aqui não dá para me colocar o áudio, mas você nota pela voz dele que ele realmente está passando, né, por uma privação de alimentos e tem que dirigir a ambulância para cima e para baixo, ainda que isso seja, né, um paliativo, porque ele não tem condições dentro dos hospitais. E aqui nós temos jornalistas, né, que estão lutando para conseguir pedaços de pão. Estou fazendo uma paráfrase direta daquilo que a Nor Zwirsky disse, né, que eles estão lutando para conseguir pedaços de pão. E, de novo, é que não dá para mostrar a voz, mas a gente nota na voz dela a fraqueza, assim como do motorista de ambulância. Né? Então, e aqui nós temos aí, olha só a velocidade desse caminhão passando, né, no gás para tentar levar comida para as pessoas. E o que a gente vê é a instrumentalização de drones e outras armas militares atirando contra os palestinos em função de uma política de obtenção de informação em relação ao Hamas. Né? Então, nós temos o problema, sem dúvida alguma, de Israel, mas nós temos também o problema do Hamas. Nós temos um problema ligado ao direito internacional de defesa do território, tanto do lado de Israel quanto do lado do Hamas. Então nós estamos diante de um problema sério aqui acontecendo, mas o problema é que não há a possibilidade de uma entrada direta. Né? E aqui vocês estão vendo o povo de Israel. Né? Então presta atenção, você tem que prestar muita atenção. O povo de Israel se manifestando, falando para parar, em Tel Aviv nós estamos vendo isso. Hoje, para parar a questão de instrumentalização da fome. E infelizmente os críticos aqui estão dizendo, né, que dificilmente isso vai conseguir fazer com que o governo mude a sua opinião. E a diretora de comunicação está dizendo que tem várias pessoas lá dentro, equipes de ajuda, que não conseguem obter nem alimento, também não conseguem sair de lá mais. Olha só, e nós estamos aqui diante do horror, mas o povo de Israel, de Tel Aviv, né, reagindo. Agora aqui é aquilo que eu estava dizendo para vocês, tá vendo aqui? Nós temos essa parlamentar, né, e precisa ser mostrado que ela, lógico, ela representa um grupo, não é só ela, mas ela defende a contínua, a tal Gottlieb, né, ela tá nesse discurso inflamado defendendo a questão da fome como arma militar para obter informações e parar as coisas. Agora, a reação do povo de Israel, alguns deles, é essa daí que vocês estão vendo. Ela pega o caminhão e destrói o caminhão de comida. Né? Então, e olha só o resultado. São essas crianças aí, olha só o nível.
né, da fome que está fazendo. Olha ali, aquela criança ali já morreu. Né? Então nós temos aqui o povo de Israel se revoltando, não aguentando, indo para as ruas, mas infelizmente isso é muito complicado porque não vai mudar o atual governo. Né? É necessário uma iniciativa dos estados para bloquearem isso. E depois, no outro nosso próximo episódio, episódio 4, eu vou mostrar que o povo norte-americano também não concorda com o ingresso de capital norte-americano para sustentar essa atrocidade, esse crime, né, na nossa frente, essa monstruosidade, essa maldade que nós estamos vendo. Olha, ali nessas imagens, né, acabaram de descobrir agora de manhã esse corpo dessa criança de 10 anos de idade no meio dos escombros de bombardeio contra a faixa de Gaza. Não tem mais nada em Gaza. E continua ainda de vez em quando bombardeio, não tem mais nada. Né? Já destruiu tudo. Né? E aí, olha, o pai com o filho, e sabe qual é o nome, né, que eles vão escrever em cima da identificação do corpo? É Louvor ao Redentor. Né? Isso é vamos dizer assim, uma chamada para todos os cristãos e todas as pessoas que acreditam na Bíblia. Né? É uma criança que tinha o nome Louvor ao Redentor, e para nós cristãos o Redentor é Cristo, sendo velada agora pela manhã, como sendo uma vítima de Israel. Isso fala muito, né? Se fosse fazer uma interpretação cristocêntrica a partir de Santo Agostinho ou de Agostinho de Hipona, nós veríamos aí a imagem do próprio Cristo sendo detonado novamente, só que em vez de ser crucificado por bombas. Né? Isso é realmente uma questão de uma analogia cristã, né? E podemos até somar mais uma paráfrase, olha lá, né? A criança sendo velada, a quantidade de crianças mortas, e o nome dele é Louvor ao Redentor. Né? Então aí nós estamos aí diante do horror daquilo que está acontecendo diariamente na faixa de Gaza, e que para nós cristãos fala muito alto em função do nome. Né? E aqui nós temos o jornalista falando, ali o Hani Hammond, falando sobre a questão da faixa de Gaza. Já vai acabando, de repente ele interrompe o programa, a gente não sabe o que aconteceu, né? De repente interrompe o programa e vai para Bangladesh. Está falando de 111 palestinos que morreram de fome e malnutrição no bloqueio feito pelo governo de Israel. Como a gente pode ver, o povo de Israel nada tem a ver com isso. Olha lá, nós temos aí diante de crianças sofrendo novamente. E uma paráfrase, né, claro, de Jesus eu estive morrendo em Gaza e você não fez nada. Não é que a gente não tem como fazer nada, porque a gente é indivíduo, mas é necessário fazer pressão. E veja, eu abri, hoje é nosso episódio, dizendo que tem mais de 100 agências fazendo pressão em cima. Não é que não tem ninguém fazendo, tá todo mundo reagindo, mas o governo de Israel atual parece que não reage, o próprio povo reage e não tem reação, né? Quer dizer, vão manter essa ideia em função aí de um medo de terrorismo pelo Hamas, né? E aí a contraprestação é olho por olho, dente por dente, numa escala inimaginável, né? Como essa que a gente está vendo aí dentro, né? E como que a gente reage em relação à espiritualidade, à religião e assim por diante? O centro não é mais Cristo, porque não no sentido que não é Cristo, porque Cristo, claro, para os cristãos é Cristo, lógico, mas Cristo não é mais suficiente a imagem, é aquilo que eu falei, ó, de repente ele corta e vai para Bangladesh, ele não tinha terminado a fala dele. E aqui a gente para o nosso vídeo. Né? Então o que acontece é o seguinte, olha, como eu disse para vocês, né, nós estamos diante, sem dúvida alguma, de muita gente reagindo, são 100 agências internacionais reagindo, né? Muita gente reagindo, e o que nós temos é outra coisa. Nós estamos diante de um vamos dizer assim, de um absurdo internacional acontecendo e que só resolve mediante a intervenção de uma coligação de estados. Claro que tem gente que vai olhar isso aqui e vai pensar assim, não, mas você está advogando pelo governo mundial, você está advogando pelo único governo, porque isso é coisa do anticristo, etc. Eu conheço esses argumentos, eu convivo com eles desde criança. Claro que não. Há uma impossibilidade de um governo mundial que supere todos os demais governos. Eu fiz direito, né, estudei as teorias de Estado, continuo estudando até hoje, porque não é suficiente estudar só um pouco, a gente tem que estudar para a vida inteira.
E há uma impossibilidade cultural, legislativa, de casos, etc., do governo mundial. Essa história que contaram pra gente, né, principalmente na mitologia contemporânea cristã, de um governo mundial, porque o Senhor revelou por meio de profecia, etc. Infactível, tá bom? Não dá para fazer. Isso é mitologia contemporânea cristã a partir de uma falsa interpretação de alguma revelação que foi dada, se é que isso pode ser chamado dessa maneira, né? Que de acordo com os critérios bíblicos, toda revelação precisa passar pelo crivo do tempo e do teste. E não é isso que a gente está vendo, né? Não está vendo nada daquilo que as pessoas tinham, padres, líderes, pastores, etc., falavam que o Senhor estava dizendo, o Senhor estava dizendo nada, porque não está acontecendo nada daquilo que estava falando. Então, olha só, o que é aquilo então? Não sei, pode ser imaginação, pode ser ansiedade, pode ser uma série de coisas. Mas o fato é, nós precisamos, sem dúvida alguma, reagir em relação a isso. Para os pentecostais e neopentecostais, orem em línguas, façam as orações que vocês sabem, é necessário uma reação. Para os católicos, ofereçam missa, né? Façam liturgia das horas, rezem o rosário. Para os católicos mais tradicionais, porque tem os católicos da nossa carismática que oram em línguas. Então, orem em línguas. E os budistas, façam meditação, dediquem os méritos em relação a isso. As demais religiões eu não tenho domínio para falar, mas todas elas têm uma espiritualidade e precisam ser colocadas em função das misérias humanas, tal como a gente está vendo agora. Aí há uma chance daqueles que são chamados à grande transformação do nosso mundo pelo modelo da compaixão. Como eu disse para vocês, Cristo é muito instrumentalizado, Buda muito instrumentalizado. Né? Nós estamos aí em Mianmar e temos toda uma série de outros países que usam o Buda para cometer atrocidades tão grandes quanto essa daqui. Né? Cristo, então, não se fala, né? Porque a gente está sempre centrado um pouco na Europa, um pouco nos Estados Unidos, a gente vai vendo como Jesus é instrumentalizado como guerra, que dá assim, como suporte à guerra. Mas se a gente fala de compaixão, a coisa muda. Então a compaixão precisa ser o nosso centro, a misericórdia precisa ser o nosso centro. Claro que compaixão e misericórdia está ligado com Cristo, bem-aventurados misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Né? O próprio Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, ou perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem outras traduções possíveis também. Mas nós precisamos então olhar para isso. Nosso primeiro passo é sempre a oração. O nosso segundo passo é comentar nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, não deixar morrer esses aspectos da maldade humana, trabalhar isso mesmo lá dentro. E depois o terceiro aspecto é pressão em cima desses governos por meio das agências. Ainda que já tenha bastante agência reagindo em relação a isso, e são agências que têm um poder, vamos dizer assim, público, verificado por agências internacionais de direito, mas que ainda assim não tem o poder suficiente para mudar a percepção dos governantes. Né? Então nós temos que rezar pelos governantes, dedicar mérito pelos governantes, mas nós precisamos também fazer pressão política de todas as maneiras possíveis. Ok? Então era isso. Essa é a atualização que nós temos hoje. No próximo episódio eu vou tentar trazer aquilo que acontece no Congresso dos Estados Unidos em relação a essa atrocidade aqui que nós estamos assistindo. Né? Em função do quê? A nossa perspectiva é sempre uma perspectiva religiosa. Né? Então, diante dessa perspectiva, nosso primeiro passo é a oração, a contemplação, a meditação, mas tem que dar um próximo passo, que é o passo da reação. E a reação começa nos debates nas redes sociais, nos debates e conversas dentro das nossas comunidades. Claro que alguém pode dizer, não, mas a perspectiva ela está manipulada. Ela sempre está manipulada. Agora, por quê? Porque sempre tem um intérprete. Mas a gente sempre olha no lado cristão, em Cristo dos Evangelhos, e se é do lado budista, nós olhamos sempre para o lado daquilo que nós aprendemos com o Buda histórico, que morreu, né? Mas permanece os seus ensinamentos, que é o viés do se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, e aplicamos aquilo que é chamado de tomar e dar. Nós imaginamos que todo o karma negativo que está na pessoa vem para mim, destrói meu egoísmo, e todo o meu mérito vai para as pessoas. Essa é uma maneira que os budistas encontraram, principalmente os tibetanos, mas também tem na China, de reagir a isso. Tem no Japão, tem na Mongólia, né? Antigamente no Tibete, talvez hoje no Tibete também tem, mas hoje é a área dominada pelos chineses, né? Pelo governo chinês, não pelos chineses povo, pelo governo. Aqui é a mesma coisa. Não é o povo de Israel,
não são os judeus, é o atual governo de Israel, né, que já teve diversas intervenções no Tribunal Internacional pedindo pela prisão, né, de Netanyahu, mas não se consegue cumprir isso, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela sua paciência em ouvir e seguimos os nossos passos em contraposição moral e ética religiosa em relação a essa atrocidade tremenda que estamos assistindo. Muito obrigado.